Bom dia, meus irmãos. Glória a Deus pela sua vida e por essa manhã, por tudo aquilo que Deus quer fazer no nosso meio, por aquele que começou uma boa obra na minha e na sua vida, e Ele prometeu aperfeiçoar. Eu estou com o meu coração muito animado. Hoje é um dia especial para mim. Hoje eu completo 23 anos de casado com aquela moça linda, dia 19. À noite o pastor César vai orar por nós. Eu sei que há muito mais para nós. Eu louvo a Deus pela vida desta igreja. Foi aqui que começou a minha história. Com 17 anos eu cheguei nessa igreja. E eu conheci homens admiráveis. E decidi, eu quero andar perto desses homens. Eu quero andar nesta família. E eu estou aqui até hoje, conheci a minha esposa nessa igreja, e nós estamos até hoje aqui firmes e fortes pela graça do Senhor. Amém? Antes de orar, eu queria fazer uma pergunta para você. Quantos aqui conhecem pelo menos 3 pessoas que você não tem contato? Quantos aqui conhecem pelo menos 3 pessoas que não são cristãs, que você conhece e você está com elas quase que normalmente? Faz um sinalzinho. Nós já poderíamos multiplicar esse culto por 3 igrejas aqui, que você vai ouvir nessa noite, você desejar levar a sério, porque Deus quer usar a sua vida. Amém? Pai querido, muito obrigado por esta manhã. Obrigado por cada irmão que está aqui. Espírito Santo, eu não tenho nada nas minhas mãos hoje para dar para o teu povo. Eu só tenho 3 pães, é o que eu tenho, Pai. E eu entrego nas tuas mãos para que eles possam serem multiplicados. Só o Senhor tem poder para fazer alguma coisa na nossa vida. E eu conto contigo hoje, no nome de Jesus. Amém, queridos? Essa semana foi muito poderosa. Deus tem falado ao nosso coração. Pastor César tem compartilhado conosco esse ano sobre legado, sobre fundamentos, sobre o Espírito Santo. E tudo isto está interligado para aquilo que Deus quer fazer e construir aqui em Atibaia, na nossa cidade. E uma das coisas que, enquanto eu compartilhava ontem comigo, com a Sullivan, sobre essa mensagem, eu falava com ela, e eu queria rapidamente dar um contexto histórico para você entender o que todas essas palavras que têm chego a nós, para que elas contribuem, e o que Deus já fez num passado recente, e o que Ele quer fazer daqui para diante. Enquanto eu estava processando o que eu ia falar, e tudo que eu não queria era trazer uma mensagem apenas para você ouvir, mas eu queria, Senhor, toque os meus irmãos de uma maneira nova, de uma maneira diferente, porque nós precisamos dele. Eu comecei a olhar para aquilo que eu conheço um pouquinho da história, e eu olhei para esses 100 últimos anos de história, os primeiros anos do século 20, mais precisamente lá para o ano de 1905, 1906, e ali nascia um movimento chamado Movimento Pentecostal. O mundo daqueles dias, presenciou o que ficou conhecido como o avivamento da Rua Azusa. William Seymour se tornou aquilo que a história o chamou mais tarde de o catalisador do Pentecostes. No dia 12 de abril de 1906, às 4 horas da manhã, lá na sua casa, aquele homem negro, cego de um dos olhos, começou a clamar, e ele foi poderosamente cheio do Espírito Santo. O curioso era que 4 dias depois, no dia 18 de abril de 1906, os jornais Los Angeles Times começava a anunciar o que já estava acontecendo naquela igreja naqueles dias. O impacto daquela experiência foi tão forte que chamou a atenção dos meios de comunicação.
E o que eu percebo, e eu comecei a pensar, e o que aconteceu lá, e o que temos hoje, e a beleza do que Deus quer fazer na nossa vida, é algo sem precedentes. Eu quero dizer que Deus não perdeu-se na sua agenda. A gente tem ouvido a história de legado. Jesus chamou 12 homens para andar com ele, ensinou eles como deveria ser feito. Aqueles homens saíram, eles, ali na pequena comunidade de 120 discípulos, eles começaram a trabalhar e eles ensinaram aquilo que eles receberam do Senhor, e aquilo foi passando. Existe um legado neste avivamento do século 20 que começou, e este avivamento gerou muitos pais e mães poderosos que trouxe para nós experiências e realidades que deveria ser uma dinâmica normal da vida da igreja. Para você ter uma ideia, em 1910, 2 jovens lá da Escócia, chamado Gunnar Winger e Samuel Berger, eles pegaram um barco, um navio, e aportaram na capital de Belém, na cidade de Belém, em novembro, e ali eles começaram um movimento que ia mexer com o Brasil, as Assembleias de Deus. Eu não sei se você já ouviu falar dessa história. O impacto que aquele avivamento trouxe para os homens que viviam naquela época foi incrível. O século passado assinalou, irmãos, uma explosão do que Deus queria fazer nos dias de hoje. Começou ali também. Deus levantou muitos pais e muitas mães para trazer o legado. Homens, por exemplo, que inspiraram o pai do pastor Mário, pastor Neco, certo? Homens que inspiraram o pastor Carlos Alberto. Homens que inspiraram o reverendo Antônio Elias, há mais de 50 anos atrás. Homens sérios, sensatos, que em meio às suas limitações, amaram a palavra de Deus e construíram um legado. E eu acredito que qualquer pastor que tenha desenvolvido o seu ministério pastoral até os anos, por exemplo, 1970, 1990, pode ser considerado um pai, pode ser considerado um progenitor deste avivamento. E sobre de erros e acertos, esses homens ficam conhecidos como generais de Deus. E o que é interessante, irmãos, é que estes homens existiram para entregar para nós um legado, uma história, que nós não, certo, Rafael? Que nós não devemos deixar passar batido. Aqueles dias foram os dias de transformações sobrenaturais, dias onde multidões chegavam na igreja de todos os lados, para ver o que Deus ia fazer. Curas, milagres, estava acontecendo em todos os lugares, e as multidões chegavam. Mas sabe, Marisa, o curioso é que alguns desses generais já estão voltando para casa. Esta semana, o pastor Poyo Show voltou para casa. Um homem, um dos pastores mais influenciadores destes tempos, disse: estou indo. Foi embora. Escreveu um livro chamado A Quarta Dimensão, que vendeu centenas e centenas de milhares de cópias. Você provavelmente deve ter lido. No dia que eu pisei nos Estados Unidos pela primeira vez, naquele dia a América enterrava um dos homens mais incríveis que viveu, o Dr. Billy Graham, um homem que impactou a sua geração. No ano passado, os generais estão voltando. No ano passado o mundo perdeu o maior ganhador de almas da era moderna, Reinhard Bonnke, o homem que viveu 79 anos e ganhou 79 milhões de almas para Jesus. 1 milhão de almas para cada ano vivido. 2013 foi a vez de T.L. Osborne, um homem incrível, um homem que nunca ficou doente na sua vida, porque ele cria, ele tinha uma fé que só ele sabia explicar qual era. 2014 nós perdemos um homem que eu admiro muito, e eu nunca vi ninguém com a clareza dele de explicar o reino de Deus, a realeza, e que Deus chamou um povo para ser rei, o Dr. Myles Munroe. Talvez você não sabe quem são essas pessoas. E o ano passado, mais um homem de Deus partiu,
um gigante da Nigéria, o pastor TB Joshua. É incrível você assistir um culto dele. Homens incríveis, grandes pais, grandes homens de Deus, começaram a voltar para casa. E eu começo a olhar que muitos desses homens foram proeminentes e se tornaram inspirações para muitos outros. Eles foram homens icônicos, porque Deus queria lançar um modelo do que Ele poderia fazer. Quando você para ouvir a história, aqui eu estou só passando rapidinho, quando você começa a ver a história, a ler, conhecer um homem como John D. Lake, que ele chegava no laboratório, as pessoas colocavam um vírus na mão dele, debaixo do microscópio o vírus morria. Vai ver a história. Smith Wigglesworth, que uma vez pegou uma mulher do caixão, levantou, colocou na parede e falou: receba a vida em nome de Jesus, e a mulher saiu andando. Esses eram os homens que já passou nessa terra. Catherine Kuhlman, uma mulher que dizia assim: não entristeçam o Espírito Santo, ele é mais real para mim do que vocês todos. Evan Roberts foi incrível. Ele liderou o avivamento galês. Irmãos, quando o avivamento galês terminou, a cavalaria dos homens que trabalhavam nas minas do carvão teve que ser toda trocada, porque os cavalos não conseguiam mais entender a gentileza que eles eram tratados. Os cavalos outrora só sabiam ser tratados, tocados no grito e no xingo e no palavrão. Toda a cavalaria precisou ser trocada. E o último foi Maria Odwetter. Quando essa mulher orava, num período de 25 quilômetros, as pessoas eram curadas. Ah, meu irmão, e a gente não precisa ir nem lá para trás, porque lá para trás teve Dwight Lyman Moody, teve Charles Finney, George Miller, Hudson Taylor. Mais para trás teve John Wesley, John Knox. John Knox, a rainha da Inglaterra, disse certa vez assim: a Maria Sanguinária, da Inglaterra não, da Escócia, ela disse assim: eu tenho mais medo das orações de John Knox do que um exército de 10 mil homens. Esses eram os homens, irmãos. Mas, embora fosse incrível ver o que Deus estivesse fazendo por meio deles, era ainda algo mais poderoso quando você pensa o que Deus tinha em mente para esse tempo. Deus trabalha através de gerações. Deus tinha um sonho. Lá em Isaías, tem um texto que daqui a pouco eu vou ler com você, mas eu já vou citar ele agora. Há um clamor da parte de Deus dizendo assim: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem eu vou enviar? Quem irá por nós? Quem eu vou enviar? Quem irá por nós? E aí Isaías fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus sabia que aqueles homens seriam os fundadores. Eles mostrariam o que podiam ser feito. Eles plantariam as bases para o futuro que nós estamos vivendo hoje. Ele levantaria os fundamentos que nós precisamos muitas vezes rever. Mas Deus tinha algo em mente. E no final do século 20, a frase mais incrível que eu ouvi, sabe qual era? Lá quase perto do ano 2000, essa frase começou a ser falada. Repita comigo. Cada casa, uma igreja. Cada membro, um ministro. Ah, meu irmão, no final do ano 2000, a igreja inteira começou a entender que Deus tinha uma ideia melhor. A igreja tinha uma ideia melhor. Cada casa, uma igreja, cada membro, um ministro, porque aqueles homens, eles pareciam ser inatingíveis. A unção que eles carregavam parecia ser que só estava neles. Mas alguém clareou a mente de alguém e disse assim: isso é para todos. Isso é para todos. Isso é para mim e para você. E a revelação que ganhou um impacto poderoso foi a revelação que Deus tinha um presente para os netos deste movimento. Sabe qual era o presente? Sabe qual era, Rafael? Uma igreja em células. Diga aí, uma igreja em células. Diga forte, uma igreja em células. Ah, esse era o sonho do coração de Deus. Deus, ele começou a
pensar no século seguinte e começou a dizer o seguinte: eu vou levantar uma igreja em células. E a vida icônica dos pais deste movimento pentecostal deveria ser a herança que seus filhos iriam carregar. E ali estava a grande oportunidade de cada um de nós exercermos a nossa responsabilidade neste tempo, neste momento, neste lugar. Os heróis da fé do passado hoje mudaram de nome. Eles se chamam Silvia, eles se chamam Gabriela, eles se chamam Davi, eles se chamam Sullivan, eles se chamam Rafael, eles se chamam Vinícius. Diz assim: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Mas o Senhor me disse algo. O Senhor me disse algo que eu estava pensando, que se nós crermos nesta verdade, se nós crermos naquilo que Ele falou, que onde estiver 1, 2 ou 3, ali Ele estaria, a nossa vida começaria a gerar uma revolução. E eu quero dizer uma coisa: o século 21 já começou e precisa começar a acontecer aqui e agora. Deus conta com você para este lugar. Não importa a sua idade, não importa quanto você sabe, Ele só quer o seu coração, porque Ele disse que aonde tiver 2 ou 3, ali eu vou operar. Não se trata de você, é tudo sobre Jesus. Você é só a boca, você só é os pés, você só é as mãos que Ele usa para Ele atingir os resultados dEle. E uma das coisas mais incríveis é que, infelizmente hoje, nós nos deparamos com muitas vezes uma outra fotografia. E agora, eu quero me lembrar de Isaías rapidamente. Isaías capítulo 6, rapidamente. E você vai ver aqui, eu queria te mostrar aqui algo. Isaías capítulo 6, verso 1. Ê, lasqueira. Aqui. É que o óculos não enxerga, entendeu? Então fica difícil. No ano que morreu o rei Uzias, no ano em que o rei Uzias morreu, o Isaías, ele foi na igreja aquele dia. Ele foi na igreja. A igreja era chamada de templo. E Isaías não tinha uma vida perfeita. A Bíblia diz que ele foi à igreja naquele dia e ele vivia uma vida que todos nós levamos. Uma vida que muitas vezes pode ser até parecida com uma gangorra espiritual. Ali naquele lugar, ele confessa algumas coisas que nós vamos ver aqui, eu quero te mostrar. Ele diz que ele entra na igreja, ele entra no templo, ele tem uma visão. E de repente ele vê o Senhor sentado num alto e sublime trono. E as vestes do Senhor enchiam o templo. E acima dele estavam serafins, cada um deles com 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, e 2 voavam. E uns serafins, eles falavam uns com os outros, proclamando: Santo, Santo, é o Senhor dos exércitos. E Isaías viu aquilo. Ao som das suas vozes e dos batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. O negócio começou a tremer lá, encheu fumaça. E Isaías, ele olhou e falou assim: não é uma boa ideia eu estar aqui hoje. Não é uma boa ideia eu estar aqui hoje. Eu quero confessar de Deus, eu sou um homem de impuros lábios, e eu habito num povo de impuros lábios. Sabe o que Isaías estava dizendo? Isaías estava dizendo que ele era altamente influenciado pela cultura que ele vivia ao seu redor. E ele estava dizendo: Senhor, eu não sou melhor que os meus irmãos, eu estou na roça igual eles, e os meus olhos viram um rei, e Senhor, tem misericórdia de mim que eu vou perecer. Sabe, meus irmãos, naquele momento que Isaías entrou no templo, foi o momento que ele viu o Senhor. E ele olhou para si mesmo. A única maneira de nós enxergarmos a nós mesmos com nitidez
é quando nós conseguimos ver o Senhor. E uma das coisas mais incríveis que eu tenho visto nesses dias é a dinâmica pela qual alguns de nós vivemos a nossa vida. Muitas pessoas que se converteram. Quantos aqui tem menos de 10 anos de vida cristã? Levanta a mão. Levanta, eu não estou vendo. 10 anos, menos de 10 anos. Menos de 15 anos. Quantos aqui tem menos de 5 anos? Tem gente nova. As pessoas chegaram na igreja, elas descobriram Jesus, Ele se revelou para elas, e elas ficaram contentes. A morte já não incomodava mais elas. Elas receberam perdão por seus pecados. Elas sentiram, que lugar diferente, eu quero ficar aqui. Mas elas decidiram até se batizar. Eu vou me batizar. E naquele dia que antecedeu o batismo delas, ela falou: Senhor, eu quero entrar nessas águas, eu quero mergulhar, e eu quero sair de lá uma nova criatura, e eu quero viver tudo que tu tens para mim, e eu quero viver a vida mais vitoriosa que se pode ser vivida. Só que o mais incrível que parece é que no decorrer de lá para cá, se você fosse traçar uma fotografia de lá até aqui, você pode muitas vezes, e eu estou falando de mim, tá, irmãos, também, que muitas vezes nós fomos tomados de uma fraqueza espiritual por causa das circunstâncias ao nosso redor. O lugar que a gente trabalhava era capaz de exercer uma influência tão terrível sobre nós. O lugar que a gente estudava, que a nossa vida começou a fazer assim, ó. Normalmente ela fazia assim quando era domingo, e assim quando era durante a semana. E uma das coisas mais incríveis é que, em vez de nós sermos influenciadores, quando nós chegávamos perto das pessoas para consolar elas, não restava muito consolo para dar, porque a nossa vida não estava lá aquelas coisas. A semana era capaz de nos enfraquecer por causa do peso das circunstâncias e das pressões da vida de uma maneira absurda. O pecado ali te chamando, e muitas vezes tendo o seu convite aceito, levava as suas emoções e a sua força espiritual muitas vezes lá para baixo. Distrações absurdas, um enorme tempo perdido com coisas que não edificam. Muitos se sentiam como uma bola de futebol. Eu vou lá na igreja domingo, para que eu possa ser cheio novamente, porque eu não aguento, não estou aguentando mais. Me parece que era assim que Isaías estava vivendo os seus dias. Ele era um bom cristão, ele até entrava no templo. Mas quando ele chegou lá no templo, ele viu que ele passava por um processo de esvaziamento muito grande durante a semana, que parecia que ele, ao chegar no domingo na igreja, ele ia se rastejando. Eu estou chegando lá, vamos ver se Deus tem uma bênção para mim. Parece que o que estava lá fora era muito grande, capaz de consumir tudo que eu ganho aqui de domingo. Esta não é a vida que o Espírito Santo tem para nós. A vida que o Espírito Santo tem para nós é que Ele nos encheria, e haveria uma energia altamente capaz para lidar com estas coisas. E Ele chamou isso, nas suas palavras, Jesus chamou isso de uma vida abundante. De uma vida abundante. Mas eu quero te dizer uma coisa. E aí alguns, sabe o que eles falavam, Gabi? Aí, tá vendo? O bem que eu quero, eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. A Bíblia diz: eu sou um miserável. Miserável homem que sou. Será que eu fui batizado mesmo aquele dia, ou só tomei um banho? Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão. Você foi batizado. O Senhor esteve lá no seu batismo. Ele olhou aquilo e falou: é verdade. Mas ali a gente foi convencido do pecado, da justiça e do juízo. Mas nós precisamos voltar e nos lembrar do legado que os nossos pais têm deixado sobre nós. E eles mostraram como deveria funcionar. Sabe?
Essa semana eu estava muito lutando para mim compartilhar, se eu deveria compartilhar isso ou não. E eu decidi que eu vou compartilhar. Eu queria que você abrisse em João capítulo 5. João capítulo 5. Mostra uma coisa muito incrível. Vou ler para você. Algum tempo depois, 5:1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para a festa dos judeus. Havia uma festa ali, e em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, em aramaico, que é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Jesus ele entrou ali, mas Jesus ele estava ali por causa de um propósito que ele tinha. Jesus ele estava ali pensando numa pessoa que estava ali. Era um homem que a Bíblia diz que ele era paralítico, a gente já vai ler aqui, você conhece a história. E Jesus chegou naquele tanque e foi direto àquele homem. E aquele homem estava caído. Ninguém sabia que Jesus era Jesus. Nós sabemos que Jesus era Jesus, mas as pessoas não sabiam que Jesus era Jesus. Os seus discípulos mais ou menos sabiam. E aquele homem chega perto e fala assim para aquele cara: posso te fazer uma pergunta? E aquele homem não tem perguntas para responder, ele não tem respostas para dar. A vida dele é uma resposta. E Jesus olha para ele e fala assim para ele. Só que peraí, antes de Jesus falar, deixa eu te contar um negócio. De vez em quando acontecia uma coisa extraordinária naquele lugar. Sabe, Marisa, de vez em quando descia um anjo ali e agitava as águas, e de vez em quando acontecia uma coisa extraordinária. Quando Jesus chega para aquele homem e fala assim: você quer ser curado? O homem fala assim: você vai me colocar no tanque? Onde estava a esperança daquele homem? Aonde estava, irmãos? Aonde estava? No tanque. Jesus olha para ele e fala assim. Mas antes de Jesus falar, deixa eu te mostrar quem estava lá no tanque. Quem era a turminha que estava lá no tanque? Ali havia grande número de doentes, inválidos, cegos. Tinha gente que não enxergava ali. Tinha gente que mancava. E tinha gente que estava paralisada. Os mancos, os mancos, os cegos e os paralíticos. Os doentes estavam ali. E Jesus olha para aquele homem e fala assim: você quer ser curado? Ele fala assim: não tenho ninguém que me leve para o tanque. Sabe, irmãos, muitas vezes toda a nossa esperança está em pessoas que nos levem até o tanque. Como eu queria que tivesse alguém que me colocasse em um determinado tanque, mas eu não tenho ninguém. E aquele homem não tinha ninguém. E aquele homem fez daquele lugar a sua casa por muitos anos. A Bíblia diz que ele tinha uma paralisia que levava 38 anos de vida, de existência. E ali eu comecei a olhar. Jesus falou assim para ele: esse tanque não tem nada para você. Olha para mim, você quer ser curado? Você quer ser curado? E aí sabe o que aconteceu com aquele homem, meus irmãos? A Bíblia diz que Jesus disse para ele assim: levanta, toma a tua cama e vai embora. Jesus tocou na vida dele, meu irmão. Muitos de nós temos sido especialistas em arrumar um tanquezinho para a gente ficar esperando algo de vez em quando admirável acontecer. Deixa eu dizer uma coisa para você: esse tanque não tem nada para você. Esse tanque aí que você arrumou para a sua vida não tem nada para você. Sabe o que Jesus disse? Você não precisa desse tanque, você precisa de mim. Você, Silvia, precisa de mim. Ah, meus irmãos,
Por que eu estou juntando todas estas coisas? Onde eu quero chegar com isto? Eu quero chegar, nós temos um grande legado, mas a menos que nós olhamos para aquilo que Deus tem para nós, e paramos de olhar para o lugar que a gente quer esperar vir a salvação, nossos lábios nunca serão tocados com uma visão de Jesus clara, dizendo: pode ir que eu sou com você. Chegou a hora de você abandonar esse tanque. Deixa eu dizer mais uma vez claramente: você precisa só de Jesus. Você pôs a sua esperança em quem? Nos homens? Nas pessoas? Nas circunstâncias? No seu trabalho? Esse tanque não tem nada para você. Quero te dizer uma coisa: você só precisa de mim. Você só precisa de mim. E agora, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você, para me encaminhar para o final, que a gente quer orar. A gente quer orar. Esses dias de tanque, esses dias de ficar perto de um lugar que vemos a vida passar e não acontece nada, esses dias precisam acabar. Porque o dia que Jesus tocou a vida daquele homem, nunca mais ele voltou para aquele lugar. O tanque virou um passado para ele. Ele começou a andar para tudo aquilo que Deus tinha para ele. Deus quer usar a minha e a sua vida poderosamente. Nós temos um legado. Essa igreja quer treinar você. Esta igreja quer entregar ferramentas poderosas. O coração do pastor César tem sonhado. Nós estávamos juntos, passamos a quarta-feira o dia inteiro juntos, conversando. Quantos planos e projetos. Só que se você não sair deste tanque, você vai passar mais um ano lá, mais outro ano lá. Uma das coisas mais incríveis que aquela pequena comunidade de Atos dos Apóstolos, ela cresceu avassaladoramente. Sabe por quê? Porque aqueles homens que estavam ali, eles tinham a responsabilidade de garantir que as pessoas tivessem o que tivessem, elas tivessem o Espírito Santo. Elas tivessem o Espírito Santo. Meus irmãos, nós não vamos a lugar nenhum como igreja, como pessoa, como coisa nenhuma. Se você é um cristão, está definido quem é a sua fonte. E nós precisamos entender quem é a nossa fonte. Deus vai usar todas as coisas, mas a nossa fonte está nele. Aqueles homens não dariam conta, aqueles homens da igreja primitiva, eles não deram conta de controlar o crescimento explosivo que eles experimentaram. Sabe por quê? Eles não dariam conta. Eles precisavam do amigo Espírito Santo. Eles precisavam do Espírito Santo. A Bíblia diz lá em Atos 2,42 que da multidão dos que creram, eles perseveravam nos ensinos dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, e em cada alma havia abundante temor. E muitos milagres extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Atos 16, 4 e 5, não precisa abrir, eu vou ler aqui para você. À medida que os apóstolos passavam pelas cidades, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos, os discípulos e presbíteros em Jerusalém, a fim de que, vou ler de novo, à medida que passavam pelas cidades, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, a fim de que passassem a ser obedecidas. Assim as igrejas eram edificadas na fé e cresciam em número dia em dia. Aquela igreja estava organizada, aquela igreja ela estava numa só visão, e aquela igreja tinha um fundamento, ela tinha um lugar para olhar, ela sabia para que ela existia, não tinha mais tanque prendendo ela. Em cada lugar que eles iam, eles chegavam e eles perguntavam assim: você já foi batizado no Espírito Santo? Não, nós só fomos batizados no batismo de João. Ah, então peraí, vamos fazer o seguinte, então vamos batizar você no Espírito Santo. E aqueles homens impunham as mãos neles, e eles ficavam cheios do Espírito Santo. A igreja que experimentou essa explosão desses homens, elas eram assim. Em Filipenses 3,17, irmãos, olha o que está escrito lá:
Paulo escreve para aquela igreja dizendo assim: caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão e comportamento que temos vivido. Nós temos alguém para olhar. Esta comunidade, deixa eu dizer, tem homens pelos quais vocês podem olhar. Não são perfeitos, mas são homens que estão dizendo: eu não tenho nada senão o Senhor. E sabe, irmão, 2 Timóteo 2,2 diz assim, Paulo falando assim para Timóteo: me dê netos, Timóteo, tu, filho meu, Timóteo, fortalece-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim, Timóteo, o que você enviou de mim, o que você aprendeu, o que você viu, Timóteo, confia a homens fiéis, capazes de ensinarem a outros. Em quem você está aplicando a sua vida? Não importa se você é uma senhora de 50 anos, de 60, de 70, Deus tem algo na sua vida que Ele pode derramar sobre as outras pessoas. Uma das coisas mais incríveis é que as multidões vão começar a chegar, irmãos, mas elas não vão caber aqui. Elas vão precisar da sua casa, da sua. Vai precisar da sua, Nádia. Nádia se casou agora lá, ó, que linda. Ontem foi aniversário dela, depois você dá os parabéns para ela. Deus vai precisar da sua casa. Você pode dar a sua casa para Deus? Nós estamos nos preparando para uma retomada. A pandemia está acabando, irmãos. Dê um aleluia. As nossas casas, nossos G100s vão voltar. Nós não podemos estar paralisados mais. O Espírito Santo quer nos encher. Ele quer transformar a nossa escola, a nossa casa, a nossa faculdade, o nosso trabalho. Lá quando você for fazer a sua unha, Deus quer te dar uma palavra para entregar para aquela mulher que vai mudar a vida dela. Só que eu quero te dizer uma coisa: você pode deixar o bonde passar, mas Deus vai levantar homens e mulheres aqui nessa igreja comprometidos com isso, para ver o que Deus vai fazer nesta cidade. As células logo, certo, pastor César? Vão começar, não vão? Vão começar em breve. Nós vamos ter células, vai haver treinamento, vai haver capacitação, vai haver unção sendo distribuída para você. Você vai ter as ferramentas, mas você precisa querer. Você precisa parar e romper definitivamente com essa vida de chegar aqui domingo rastejando. Existe uma energia do Espírito Santo sobre a sua vida. Uma energia. A sua célula vai ser um local que vai atrair a presença de Deus. Atrair a presença de Deus. As pessoas não se preocupam se tem 10, 15, 2 ou 3. Ali eu estou no meio deles. 2 ou 3 é o suficiente. Se cada um aqui tivesse 2 ou 3, nós já não cabíamos nesse prédio. Eu quero te dizer uma coisa: não há nada que você precise como talento para isso, que Deus não está desejando derramar sobre você para ter. Senhor, eu não sei falar. Tá bom, filho, eu vou te entregar palavras. O Espírito Santo, meus irmãos, Ele quer mudar a história da nossa vida. Sabe, a sua célula vai ser um local de transformação de vida. Todo mundo pode ter uma célula de 2 ou 3, de 4, de 5. Basta você chegar de manhã e falar assim: Senhor, eu te convido para ir ao trabalho comigo. Me mostra as oportunidades. Senhor, eu te convido para entrar no supermercado comigo. Senhor, eu te convido para ir na feira. Lá vai ter pessoas. Me usa para dar uma palavra. Esses dias aconteceu um negócio bem engraçado. O Rogério foi almoçar, meu amigo Rogério, ele foi almoçar aqui no restaurante, aqui na Lucas. E ele chegou lá e ele viu uma mulher com a camisa da Nossa Senhora da Aparecida. E a mulher estava com uma tala na perna de fora a fora. Ele estava ali almoçando. Ele chegou lá e falou assim para ela: eu estou vendo que a senhora é uma mulher de fé, não é? Ela falou assim: eu sou. Como está a sua perna? O que aconteceu com a senhora? Eu passei por essa situação e tudo mais, eu estou mal. Ele falou: eu posso orar pela sua perna? Posso orar pela sua perna? E a mulher falou: pode. Ele orou por ela e ele foi embora.
E ele contou isso na hora que começou o G100 online. Só que o Rodrigo Bedori, que está nos ouvindo, não ouviu o que ele falou. E na hora que estava terminando, ele precisou sair. Aí o Rodrigo falou: tem um negócio para contar para vocês. Eu falei: o quê? O Rogério já tinha saído. Ele falou assim: cara, eu encontrei uma mulher. Ela falou que ela estava no restaurante. E um cara maluco chegou lá e perguntou para mim o que eu tinha. Falou que eu era uma mulher de fé e orou por mim. Sabe, Rodrigo, aquele dia eu saí do consultório do médico arrasado. Aquele dia eu saí dali querendo desistir da minha vida. O médico não me deu uma esperança. E eu fui para aquele lugar, sabe? De verdade, eu já tinha perdido a vontade de viver. Mas apareceu aquele cara. Ele era mais ou menos assim. Ele era esse cara aqui. É esse mesmo. Você conhece ele? Ele é meu amigo. Cara, ele me falou de uma igreja aqui perto e não sei o quê. Falou que lá tem uma família. O Rogério não sabia o que tinha acontecido. O Rodrigo descobriu. Deus usou ele, contou para o outro e recebeu a glória. Meus irmãos, se Deus fosse capaz de mostrar a resposta de todas as suas orações, você começaria a orar mais. Ele é poderoso. Ontem a Sullivan foi no aniversário de umas pessoas que não são evangélicas. E dá 7 horas da noite essa mulher não volta, dá 8 horas ela não volta, dá 9 horas ela não volta. E agora nós compramos um carro que tem um negocinho, um chipzinho que a gente vê onde está o carro. Eu falei: caçarola. E aí você liga para ela, não atende. Rapaz. Aí ela chegou em casa e falou assim: não, eu demorei porque você não sabe o que aconteceu. Nós começamos a conversar. E eu comecei a conversar com aquelas mulheres. Elas começaram a contar. Daqui a pouco nós estávamos orando juntas. E aí Deus começou a se manifestar. Elas começaram a chorar. E Deus foi incrível. Não foi, amor, que você falou? Onde tiver 2 ou 3, Deus pode contar com a sua vida. O Espírito Santo, meus irmãos, ele é lindo. Ele nos ajuda a achar vaga de carro, ele nos ajuda a estacionar, ele nos ajuda um monte de coisa. Mas esse testemunho não é o que ele quer nos dar, não, tá? Ele quer nos dar testemunho maiores. Ele quer nos dar testemunho de que com uma palavra, não é a sua palavra, é a palavra do Pai. Você só vai falar, não é você que vai fazer o milagre, sabia? Não é você, não, esquece isso. Você vai dizer assim: Senhor, eu declaro um milagre na vida da pessoa e deixa com Ele. Ah, meu irmão, se nós sairmos desta manhã aqui, tudo isso que nós temos ouvido aqui ao longo desse ano, vai fazer um sentido poderoso para o que Deus quer começar a fazer nesta comunidade. As nossas células vão voltar. Você precisa estar nelas. Sabe, chegue lá, exalando. Eu quero convidar a banda para subir aqui. As multidões vão chegar, mas elas vão chegar meia dúzia na sua casa. Meia dúzia na sua casa. Meia dúzia lá na sua casa, Silvia. Meia dúzia na sua. Mas você fala assim: não, eu tenho que ser muito bom. Deus, Ele não está nem aí com performance. Ele está aí com o coração quebrantado e contrito. Contanto que você esteja, meus irmãos, bebendo de algo, se enchendo. E esta igreja tem as ferramentas. Nós estamos orando, buscando, para que cada vez mais os santos estejam aptos para fazer a obra do ministério. E Deus vai contar com a sua vida. Eu sei que Ele quer curar. Ele quer curar. Esses dias eu estava no meu carro e eu estava falando com o Rafael Linhares, estava sentado ali, e passou uma mulher assim, e eu estava falando com ele no telefone. Eu falei: vou, não vou. Aí eu falei assim, vou ajudar ela a atravessar a rua, né? A senhora precisa de ajuda? Eu queria que ela dissesse que estava, que ali no meio já ia, né? Mas a mulher falou: não preciso de ajuda. Aí eu fiquei intimidado e vim embora. Aí eu perguntei para Deus assim: Senhor, eu tenho que orar por todas as pessoas, então? Eu tenho que orar por todo mundo que eu ver? Como que é isso? Aí Deus: o Senhor quer curar todo mundo? O que o Senhor acha disso, Senhor? Ele falou assim: olha,
Quando todas as pessoas foram para perto de Jesus, todas foram curadas. Se Jesus vive em você, e as pessoas que cruzarem o seu caminho, elas estarão perto de Jesus. Você que vai decidir se você vai querer dar um passo de fé ou não. Isso é um problema seu. Eu quero curar a todos. Eu quero manifestar o meu amor para todas as pessoas. Quanto mais pessoas você orar, mais probabilidade de testemunho você vai ter para contar. Eu falei, obrigado, Senhor, eu já entendi. É com você, meu irmão. Eu queria que você pusesse as mãos no seu coração. A era dos grandes homens de Deus foi transferida para você. Diga amém, eu recebo, Jesus. Eu recebo, e nessa manhã, uma capacitação nova do Pai vai vir sobre a sua vida. Pensamentos novos, ideias novas, um olhar novo para as pessoas vai vir sobre o seu coração. Você não sabe do que você é capaz de fazer quando Ele está operando por seu intermédio. Comece a sonhar com o Senhor na sua escola. Deus não tem uma vida rastejante, nem um tanque. O Espírito Santo já demonstrou o que Ele quer fazer. Vamos ficar de pé. E vamos cantar um cântico. Eu estou tão animado. Essa semana, deixa eu contar isso para você. Sabe qual era a frase do final dos anos 2000? Que a gente ouviu muitas vezes, né, César? A frase era esta: isso é só o começo. Em 2017 eu comecei a ouvir uma outra frase. E quarta-feira agora, numa reunião, eu ouvi ela de novo e falei, ô Jesus, a frase é essa: há muito mais. Há muito mais. Há muito mais do que isso. Eu quero dizer para você, as duas frases parecem iguais. Mas eu quero dizer uma coisa para você: há muito mais para mim e para você. Há muito mais. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E antes de nós cantarmos, eu queria dizer para você: ô Pai, durante esse tempo que o Senhor vai começar a ministrar aqui nessa manhã, eu sei que o Senhor vai despertar destinos, o Senhor vai mudar corações, uma nova paixão. Nós carregamos, nós somos filhos dos profetas, Pai. Nós carregamos o testemunho da Sua palavra e o Senhor quer fazer de novo. Por isso, Senhor, agora nós te pedimos, cada pessoa neste ambiente esteja preparada para receber algo do Senhor sobrenatural. Um toque, um despertamento. Deus está anulando passados. Deus está anulando memórias tristes de pecado nesta manhã, para transformar numa nova esperança, num novo futuro. Ele disse assim: dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Vai e não peques mais. Nós vamos cantar um cântico. Eu tenho um desafio para fazer específico. Depois eu vou chamar o pastor César para orar por nós. Tu és tudo que eu mais quero. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua Vem, presença. Jesus, vem nesta manhã. A mais, Pai. Teu a mais. sorriso é vida em mim. Há muito mais. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Senhor, eu não quero mais ouvir, Pai. Eu não quero ouvir mais de histórias de grandes homens, Pai. Eu quero ser um
Vem Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Sabe, irmãos, tudo que é dos pais pertence aos filhos. Tudo que é dos pais pertence aos filhos. Eu sonho muito para o Henrique e para o Eric, mas a coisa que eu mais desejo é que eles sejam batizados no Espírito Santo. Sabe, irmãos, eu disse para Deus: Senhor, eu não tenho ninguém que me coloca no tanque. Muitas vezes durante a minha vida eu fiquei buscando uma pessoa, alguém para me colocar no tanque. Jesus disse: esse tanque não tem nada para você. E o Espírito Santo nessa manhã me fala que tem muitas pessoas aqui que fizeram muitos tanques para si mesmas, que a sua esperança está em alguém que te coloque no tanque. Meu irmão, eu não sei nada a respeito seu, é só o Senhor que sabe. Mas se isso faz sentido para você, e você quer sair deste tanque, e se você quer romper com qualquer nível de cegueira, de paralisia, ou de manco, qualquer que seja, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Nós vamos orar nesta manhã, porque o tanque não é um lugar para você. Eu passei muito tempo no tanque, eu não quero mais tanque. O Senhor me falava: o tanque não é lugar. Deixa eu falar uma outra coisa. É a mesma. Quando eu estava aqui no louvor, adorando a Deus, a primeira coisa que o Espírito Santo me disse é: eu tenho pessoas que acham que não pode ir, que esse tipo de coisa, de ter uma experiência comigo, não é para eles. E eles estão deixando a vida ir. E somente quando eles se renderem totalmente a mim, é que eu vou poder fazer poderosamente. Tem pessoas que estão sendo enganadas por uma voz que não é minha, que diz: não é para você. Não é para você. Então isso é uma pessoa especial. Não, isso é para você. E o Senhor está dizendo: não é para você. Entre essas tem alguns que Deus já usou e hoje não usa tanto. Você percebe que talvez passou. O Senhor está dizendo: não é para você. Então quero reforçar o desafio do Arnaldo. Venha para frente. Irmão, se fosse feito algum tempo atrás, eu estaria aqui na frente. Aqui não está perguntando se você é sincero, não está perguntando se você é honesto, ninguém está duvidando, pelo contrário, o Senhor está dizendo: eu quero saber se você quer mais. Fica mais à frente, deixa um pouco de distância. A gente não pode abraçar você, é verdade, mas a gente pode orar. E assim, não precisamos. Olha, enquanto eu tenho mais pessoas para vir, tem uma mulher que o Senhor me fala, ela sofreu muito, inclusive ela perguntou assim: Senhor, por que eu já tentei de tudo? O Senhor está me chamando de novo. Ele está dizendo: a sua obediência vai abrir uma grande coisa, vai abrir um grande céu. Você não desiste agora. Você não desiste agora. Uma mulher que está sofrendo muito, sofreu muita injustiça, já quis tanto servir a Deus. O Senhor está dizendo: os céus vão abrir se você permanecer. Não tem, você sabe, eu estou chamando você. Eu estou chamando você. Então, o que acontece? Enquanto mais algumas pessoas vão chegando, o Espírito Santo só pode encher quem está com sede, tá, irmãos? Quem está com sede. Se você estava sem sede e você tem sede, tenha sede. Queria chamar um homem aqui, muito desanimado, que está com vontade de desistir da sua família, da sua casa. Talvez você já esteja aqui na frente. Deus está dizendo para você: filho, eu amo você. As coisas podem mudar na sua vida em 2, 3, uma semana. Eu estou preparando. É cedo para desistir. Eu estou com você. Jesus, eu sei que Deus quer batizar muitas pessoas. Deixa eu explicar para você em coisa bem
simples o que é batismo no Espírito Santo. A Bíblia fala que existem batismos. O primeiro batismo é Cristo colocado em nós. Nós somos colocados em Cristo. Nós somos colocados em Cristo. Todos aqueles que se batizaram em Cristo, de Cristo os revestistes. É você, quando nasce de novo, você está em Cristo. Depois você batiza nas águas. É o testemunho público que diz: sou eu e Jesus. E o terceiro batismo, olha só, não é de fora para dentro. A fonte já está dentro. A fonte eterna já está instalada. Você já recebeu o Espírito Santo. O que é o terceiro batismo do Espírito Santo? É a fonte jorrando de dentro de você. É a fonte jorrando de dentro de você. É a fonte te dando graça, te dando ousadia para falar com alguém, te dando sabedoria para dizer uma palavra, que nem o Arnaldo testemunhou. Como é que um irmão vai dizer para alguém que tem uma outra fé? Mas aqui ele viu, aquela é uma pessoa de fé, ela crê em Deus. O que ele falou? Você crê em Deus? Deus te ama, Ele quer curar você. Amém? Então começa agora. Diga que você quer mais. Fique numa posição de receber, estenda as suas mãos. Eu quero dizer uma coisa, tem mais pessoas que a outra palavra que Deus me deu é pessoas que sentiam presas, que não podiam ir. O Senhor está quebrando todas as cadeias para trás, cortou as cordas, e você vai poder correr e ir agora. E você que já está livre, deixa eu dizer, você vai correr ainda mais. Mas todos vamos correr juntos, porque Ele está conosco. Vamos cantar, quero ir mais fundo. E você vai recebendo já. Vai recebendo já. Receba o batismo com o Espírito Santo. Oh, vem cheio, cheio. Estenda as mãos e fala. Receba a cura também, se você quer. Receba a cura. Tem pessoas que dizem: estou doente, eu não posso servir a Deus. Deus está te curando agora. Comece a receber ousadia. Comece a receber fé. Comece a receber coragem. Lava-se. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória Quero pedir mais alguns irmãos e líderes, possam orar aqui por essas pessoas. mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. Tudo sobre você. Mais perto da morte, mais perto da morte, me espanto com o peso da sua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte.
Presta atenção. O que o Arnaldo quis dizer muitas vezes com a gente esperar um tanque? Se eu for naquele homem de Deus, se aquele cara me tocar, se eu for naquela mulher, ou se eu fizer igual, ou então eu tenho que sentir o que ele sentiu, aquele caiu, aquele ficou de pé, aquele riu, aquele chorou. Esquece disso, esquece isso. O Espírito Santo está... A manifestação que você sente não importa se você chorou, se você riu. O que interessa é a convicção de que Ele está aí dentro, amém? Uma vez eu estou numa reunião, já contei isso várias vezes, lá pelos anos 2000, e eu querendo muito receber uma profecia, uns pastores importantes estavam naquela conferência, e o Espírito Santo falou para mim: então você prefere ouvir deles do que ouvir de mim? Eu falei: não. Você está ouvindo de mim, você quer que eu pare de falar com você e fale só através de outras pessoas? Eu falei: não. Então você está pedindo o que você já tem, você já ouve a minha voz. E naquele dia Ele me deu uma palavra que eu escrevi, nunca mais eu esqueci. Foi quando eu disse para Ele: o Senhor pode me usar como o Senhor quiser, o Senhor pode fazer o que quiser, eu não sou mais dono da minha vida, Tu és o Senhor da minha vida, eu me entrego totalmente a Ti. Não é o que eu vou fazer, você vai se render, Ele vai fazer. Vamos todos terminar orando esta oração. Diga: Senhor, você que deseja, né? Que o Espírito Santo não vai forçar você, Ele não é grosseiro, Ele não te envergonha, amém? Ele te capacita sobrenaturalmente. Basta você dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor. Nós só temos uma vida, logo ela passará. Só o que é feito por Jesus permanecerá. Foi o que disse C.T. Studd, Charles Studd, um grande desses homens de Deus que o Arnaldo falou. Esses homens de Deus e mulheres de Deus, eles tinham só uma coisa: eles se rendiam totalmente nas mãos daquele que tudo faz. Como diz Paulo: mas não eu, me esforcei mais que todos, mas segundo o teu poder sobrenatural que atua poderosamente em mim. Segundo o poder dele sobrenatural. Então estenda as suas mãos se você quer falar: Senhor, me entrego totalmente. Eu quero mais isso na minha vida. Eu me entrego totalmente. Eu entrego o meu tempo, eu entrego os meus recursos, eu entrego os meus talentos, eu entrego a minha agenda nas tuas mãos. Eu entrego tudo nas tuas mãos. Tu és o Senhor da minha vida. Tu sabes melhor como aproveitar a minha vida do que eu mesmo. E eu sei que eu vou ter muita alegria. Faça essa oração. Tudo isso que eu estou dizendo, eu estou citando a Bíblia para você. Pai, nós nos consagramos a Ti. Nós sabemos, nós queremos que cada casa seja uma eclésia, o lugar onde Jesus está. E cada um seja um ministro cheio do Espírito Santo para abençoar a outros. Nós nos entregamos. Vem, Espírito Santo, operar mais. Nós queremos que isso está acontecendo, mas vai acontecer mais. No nome de Jesus. Vamos aplaudir a Ele, vamos glorificar a Ele. Tenha um ótimo domingo, uma ótima semana. Não esqueça de uma coisa: o amor dele por você e o que ele deseja
operar na sua vida e através de você. Está bem mais além dos seus melhores sonhos, amém? Está bem além daquilo que você imaginou, sonhou, pensou, porque Ele é quem Ele é. Ele é Jesus, Ele é o Senhor. Graça e paz. Oramos, Senhor, pela família da Giovana, para que ela conheça a Ti, Senhor. Venha a Tua revelação sobre esta casa, no nome de Jesus. Graças, irmãos.